energético dos edifícios e eficiência energética na atual legislação em vigor. Como nota introdutória, posso dizer que a Europa possui um estoque edificado com cerca de 25 bilhões de metros quadrados de área útil de pavimento. Destes, cerca de 25% têm uma utilização não residencial. Os edifícios, ao serem responsáveis por 36% das emissões totais de gases de efeito de estufa e por 40% dos consumos energéticos da União Europeia, têm um potencial imenso de contribuição para o combate às alterações climáticas através de ganhos de eficiência. E, ao mesmo tempo, assegurando-se a redução dos consumos e emissões enquanto se aumentam os padrões de segurança e conforto dos seus utilizadores. Bem, este é o caminho que se pretende alcançar ao nível dos edifícios. É uma política europeia. Se nós antes tínhamos um parque edificado muito consumidor, o caminho é claramente para os edifícios com necessidades quase nulas de energia. Edifícios inteligentes, edifícios muito mais trabalhados ao nível da eficiência energética e que dão respostas às necessidades atuais que temos. Por isso, a eficiência energética dos edifícios é um elemento central da política de eficiência energética da União Europeia, através da prioridade à eficiência energética, ao reforço da aposta nas energias provenientes de fontes renováveis e ao progressivo abandono de energia produzida a partir dos combustíveis fósseis. Bem, a União Europeia tem em vista o desenvolvimento de um sistema energético sustentável, concorrencial, competitivo, eficiente, seguro e descarbonizado até 2050. Esta sessão vai dividir-se em 4 temas. O primeiro tema sobre as entidades envolvidas, as principais entidades envolvidas no desempenho energético dos edifícios e do sistema de certificação energética. O segundo tema, vamos abordar o enquadramento legal, abordando de uma forma geral a legislação necessária para colocar em prática as políticas públicas. O terceiro tema será vocacionado para a portaria 138I, que regula os requisitos relativos aos sistemas técnicos, onde abordamos este sistema técnico em concreto, instalações de elevação. E por último, vamos falar acerca das nossas soluções e equipamentos de elevação OTIS, que se enquadram no âmbito da temática eficiência e sustentabilidade. O primeiro tema, entidades envolvidas, vamos falar de 2 entidades de suma importância no desempenho energético dos edifícios e eficiência energética a nível nacional. Temos a Direção-Geral de Energia e Geologia, que é o órgão de administração pública portuguesa, que tem por missão contribuir para a concepção, promoção e avaliação das políticas relativas à energia e aos recursos geológicos. Em relação ao sistema de certificação energético, compete à Direção-Geral de Energia e Geologia a supervisão e fiscalização do funcionamento do mesmo e exercer também as demais competências que lhe estão acometidas no Decreto-Lei 101-D. A segunda entidade que referimos, e de suma importância também, é a Agência para a Energia, a ADEME, que tem por finalidade promover e realizar atividades de interesse público na área de energia e seus interfaces, e ainda promover e realizar atividades de interesse público nas áreas do uso eficiente da água e da eficiência energética na mobilidade, e é a entidade gestora do sistema de certificação
energética dos edifícios. Também vos posso dizer que a ADEN também verifica a qualidade da informação produzida no âmbito do sistema de certificação energética através da análise dos dados registados pelos técnicos. Passamos para o segundo tema, que é o enquadramento legal. Devido ao grande consumo que o setor dos edifícios apresentava e ainda hoje apresenta na União Europeia, a Comissão publica uma diretiva em 2002 relativa ao desempenho energético dos edifícios. Depois, os Estados-membros têm um período para transpor para a legislação nacional essa mesma diretiva. A diretiva foi revista por 2 vezes, uma em 2010 e outra em 2018, e a nível nacional começámos em 2006 com os Decreto-Lei 78, 79 e 80, um Decreto-Lei para os edifícios de comércio e serviço, um Decreto-Lei para os edifícios de habitação e o Decreto-Lei que regula o sistema de certificação energética. Estes 3 documentos foram posteriormente aglomerados num único documento em 2013, dando origem ao Decreto-Lei 118 de 2003 e que se encontrou em vigor até junho de 2021. Em 2020 é publicado o Decreto-Lei 101D, que entra em vigor em junho de 2021, cerca de 4 meses, sendo operacionalizado por 4 portarias e 6 despachos. Destacamos neste enquadramento legal o Decreto-Lei 101D e a portaria 138I. O Decreto-Lei 101D estabelece os requisitos aplicáveis a edifícios para a melhoria do seu desempenho energético e regula o sistema de certificação energética de edifícios, ou seja, estabelece as regras que os edifícios devem verificar na sua concessão ou renovação, com o intuito de assegurar e promover a melhoria do seu desempenho energético, qualidade do ar interior e o conforto. E depois temos a portaria 138I, que regulamenta os requisitos mínimos de desempenho energético relativos à envolvente dos edifícios, a envolvente opaca ou envidraçada, e aos sistemas técnicos e a respectiva aplicação em função do tipo de utilização e específicas características técnicas. A título informativo, posso dizer também que toda a metodologia de cálculo foi incorporada num documento único, que é o Manual do Sistema de Certificação Energética, transposto através do despacho H. Estas são as peças legislativas que temos atualmente e temos que trabalhar com elas. A demonstração do cumprimento dos requisitos de desempenho energético e conforto térmico deve ser assegurada por um perito qualificado mediante a emissão de um pré-certificado energético ou um certificado energético. A emissão do pré-certificado energético ou certificado energético apenas é possível com entrega, ao perito qualificado de todos os projetos aplicáveis. Assim, o pré-certificado energético é emitido antes do início da construção ou renovação dos edifícios e permite obter a licença ou autorização da construção, e temos o certificado energético, que é emitido no final da construção ou renovação dos edifícios e permite obter a licença ou autorização de utilização. Passamos então para o nosso terceiro tema. No anexo 2 da portaria 138I encontram-se os requisitos
relativos aos sistemas técnicos. E os sistemas técnicos abrangem 8 áreas distintas. São elas os sistemas de ventilação, os sistemas fixos de climatização, os sistemas de preparação de águas quentes, os sistemas fixos de iluminação, os sistemas de produção de energia elétrica, os sistemas de automatização e controlo dos edifícios, as infraestruturas de carregamento de veículos elétricos e o tema que nos traz cá hoje, as instalações de elevação. Vou dar a palavra ao meu colega Joel Oliveira para poder aprofundar esta temática. Muito bom dia a todos, meu nome é Joel Oliveira, espero que consigam neste momento me estar a ouvir bem, a ver bem. Tal como a minha colega Carmen disse há pouco, vamos então dar entrada neste novo capítulo, as instalações de elevação, no qual vamos dar mais importância, neste caso, ao sistema técnico dedicado a instalações de elevação. As instalações de elevação têm que cumprir com alguns requisitos. Vamos começar aqui por abordar o requisito de desempenho energético geral, que no fundo o que é que diz? Diz que os ascensores, escadas mecânicas e tapetes rolantes devem cumprir com a classe de eficiência energética indicada numa tabela essa que foi publicada no ponto 7.1 do anexo 2 da portaria 138I, e que, segundo a metodologia ISO 25745, refere que os ascensores devem ter uma classe de eficiência energética no mínimo de B. Se for o caso de um ascensor hidráulico, deverá ter uma classe de eficiência energética mínima de C. Se for o caso de uma escada mecânica ou tapete rolante, esta deve cumprir com uma classe de eficiência energética mínima de A. Fazendo aqui somente uma pequena abordagem a esta norma ISO 25745, se repararem na tabela, por exemplo, na parte dos ascensores, sejam eles elétricos ou hidráulicos, a metodologia aplicada é 25745-2. O que é que isto quer dizer? Esta metodologia 25745-2 estabelece o cálculo da energia e a classificação do elevador que deverá ter. Se passarmos, por exemplo, a uma escada mecânica, um tapete volante, aí já será a ISO 25745-3. O que é que isto quer dizer? Vai estabelecer o cálculo da energia, mas exclusivamente para escadas mecânicas e tapetes rolantes. Ainda antes desta ISO 25745-2 e 3, existe também, obviamente, a ISO 25745-1, e esta sim estabelece o método de medição e verificação da energia, ou seja, o método que se deve utilizar para fazer o método, para ter a verificação e a medição. Algo também muito importante aqui a referir, o cálculo da energia, este cálculo da energia não contempla alguns componentes ou algumas partes acessórias. O que é que isto quer dizer? Não contempla, por exemplo, a iluminação das zonas técnicas, por exemplo, o poço do elevador ou a casa das máquinas. Não contempla, por exemplo, o consumo com aquecimentos ou refrigerações ou até mesmo uma ventilação de um setor técnico, uma área técnica. Não contempla também o consumo das câmaras de circuito fechado, por exemplo, um controle visual, assim como também não contempla os sistemas de monitorização ou gestão de tráfego que hoje em dia já se começam a verificar e a instalar com alguma regularidade, principalmente nos ascensores em edifícios com tráfego mais complexo. Pronto. Relativamente aos requisitos de controle adequado,
o que é que as instalações de elevação têm que cumprir? Tem que ter pelo menos os sensores o controle de iluminação automática de cabina ou, e neste caso não é ou, será um I, será um sistema de regeneração de energia, ou seja, estes dois requisitos passam a ser obrigatórios ao abrigo da portaria 138I. Relativamente a escadas mecânicas e tapetes rolantes, e aqui sim será um ou, deverá pelo menos ter uma das seguintes funcionalidades, ou seja, terá que ter um power off, com vista à interrupção de alimentação elétrica do motor, terá que ter um slow speed, com vista a funcionar a velocidade mais baixa na ausência de passageiros. Isto é muitas vezes perceptível por nós, quando vamos, por exemplo, a um shopping, que vemos quando não existe nenhum passageiro na escada ou tapete, que ela se movimenta com uma velocidade mais lenta, com o sentido também de obter uma melhor eficiência energética, e deverá também poder ter um auto-start, ou seja, digamos que é quase um processo inverso do slow speed, ou seja, quando a escada não está a ser utilizada e detecta a presença de um passageiro, ela deve arrancar com uma velocidade gradual até obter a velocidade nominal. Partindo agora aqui para o ponto 4, e não antes deixando talvez de falar, estes são os dois requisitos essenciais que falamos aqui, existem outros requisitos que são mais genéricos, digamos assim, que é, por exemplo, o requisito de dimensionamento adequado, em que o projetista deve dimensionar e ter em consideração as necessidades de elevação previstas para o edifício, e os parâmetros também que possam afetar o desempenho do sistema. Isto está no requisito de dimensionamento adequado. Relativamente a outro requisito importante, que é o da instalação correta, o que é que isto quer dizer? Ou seja, o sistema deve ser executado, instalado por entidades devidamente habilitadas para o exercício, neste caso será ter um alvará da respectiva categoria, e também, obviamente, que contempla que os sistemas devem ser instalados segundo as normas de legislação em vigor, bem como cumprimento das instruções definidas pelo fabricante e respeitando sempre, obviamente, a boa arte de execução. Por último, e não menos importante, há um requisito de ajustamento adequado. O que é que isto quer dizer? O sistema, após estar instalado, deverá ser sujeito a tarefas de teste e ajustamento para que os equipamentos venham a funcionar segundo as especificações definidas pelo fabricante, assegurando sempre as boas condições de funcionamento e nunca esquecendo também as condições de segurança. Dentro daqui do ponto 4, vamos partir um bocadinho aqui mais para o mundo da Otis, dentro da eficiência e da sustentabilidade. Temos aqui 4 pontos muito importantes: os sistemas de suspensão e tração mais eficientes, temos o sistema de regeneração de energia, os sistemas de baixo consumo energético e o transporte vertical para o futuro. Tudo isto são soluções Otis que vêm dotar o edifício de uma melhor eficiência, de um melhor desempenho, e obviamente a Otis sempre contribuiu e sempre teve esse espírito de inovação, de contribuir também, além de tudo, acima de tudo, a segurança, mas também a parte da eficiência energética. Começamos então aqui com os sistemas de suspensão e tração mais eficientes. Como podem ver aqui a imagem, existe aqui uma imagem de uma cinta, ou seja, apesar de ainda existirem no mercado o tradicional cabo de aço, a Otis já há 2 décadas que decidiu inovar e muito bem, e criar um novo marco na indústria da elevação ao adotar o sistema de cintas. Cintas estas que têm várias vantagens, como por exemplo são isentas de lubrificação, ao contrário de um cabo de aço tradicional que tem um sistema de lubrificação. Estas cintas, como não trabalham com lubrificação, aqui também conseguimos garantir que não existe uma poluição dos componentes que são usados para a lubrificação. No fundo é uma solução mais amiga do ambiente. Temos também a vantagem de não ter um efeito de metal contra metal. O que é que isto quer dizer? O cabo de aço cilíndrico trabalha numa roda cilíndrica, existia a casa das máquinas antigamente, onde existia uma máquina com uma dimensão considerável que tinha acoplado uma roda de tração. Essa roda de tração era metálica,
o cabo de aço é metálico e obviamente isto traduz-se em vibrações, em ruído, que a cinta veio atenuar com grande impacto. O desgaste veio-se também a verificar menor, porque o sistema de fricção, ou seja, o sistema de atrito é muito diferente, e aqui o desgaste veio-se a verificar menor, o que também é bom. A durabilidade também veio-se a verificar que é superior. Estimamos, e já temos dados concretos, que entre 2 a 3 vezes superior à durabilidade de um cabo de aço. E sendo também mais leves que os tradicionais cabos de aço, faz com que todo o sistema seja mais ligeiro e obviamente o consumo de energia também acaba por ser inferior. Há aqui um ponto muito importante também, e aqui mais é um elemento ativo de segurança, que é o quê? A Otis na altura patenteou um sistema que é o sistema Pulse, e esse sistema o que é que faz? Esse sistema monitoriza as cintas 24 sobre 24 horas para que elas trabalhem em perfeita segurança, em total segurança. Ou seja, esse sistema monitoriza a cinta, sempre com vista, com foco na segurança, e depois também tem uma vantagem, esta cinta vai trabalhar em segurança quando algo não estiver totalmente correto com a cinta, existe o sistema Pulse consegue dar um alarme na Otis para dizer que aquela cinta não está a funcionar ou pode não estar a funcionar devidamente, no seu perfeito funcionamento, e pronto, no fundo estamos a monitorizar a cinta, estamos a garantir que ela trabalha em perfeitas condições de segurança, garantindo também outra coisa, que é a cinta só é substituída quando o sistema dá indicação para tal. Nós no cabo de aço não tínhamos este método, ou seja, o cabo de aço tem um determinado número de ciclos, quando esses ciclos se completam, está no limite, ou seja, está na altura de substituir o cabo de aço, e pronto, e usamos um velho sistema que é o controle visual, que aqui será sempre um controle eletrónico. Relativamente à nossa máquina, é uma máquina de reduzida dimensão, cerca de 50% mais pequena que uma máquina convencional. Hoje em dia não existe em casa das máquinas, tudo é montado na caixa do elevador. É uma máquina que não tem engrenagens, ou seja, e só por si tem um menor número de peças móveis. Não há aqui desmultiplicações, ok? É um motor síncrono, a construção deste motor é um motor síncrono de ímãs permanentes, isto obviamente traz uma maior eficiência com um menor consumo de energia elétrica. São máquinas de baixa potência, e nós aqui, a Otis tem este ex-libris, este menino bonito, que vamos ver um bocadinho mais à frente, que é um elevador que apenas consome 500 watts de energia, é uma potência muito, muito baixa realmente, e depois também tem esta vantagem de ter regulamentos selados, lubrificados para a vida útil, que acaba por trazer também menores manutenções, e quando elas existem também um menor número de horas gastas ou um menor impacto de paragem da máquina, acaba por ser também um bom benefício. Relativamente ao sistema de regeneração de energia, que a OT já utiliza há mais de 10 anos, isto faz parte de um requisito, é um requisito de controle adequado, obrigatório. A OT já decidiu há cerca de 10 anos implementar de base em todos os elevadores, ok? É um sistema que no fundo o que é que ele faz? Ele aproveita a energia gerada pelo sistema quando existe um desequilíbrio de massas a favor da gravidade. O que é que isto quer dizer? Quando a cabina sobe vazia ou quando desce com mais de meia carga, ou seja, imaginemos por exemplo uma cabina que com acessibilidades, uma cabina de 8 pessoas, se ela descer, se vier em sentido descendente com 4 pessoas ou mais, ela vem a descer pela própria gravidade, no fundo vem quase em travão, mas o motor continua em rotação. O que é que a Otis faz? A Otis aproveita esta rotação do motor, o motor não está a funcionar como motor, mas sim como gerador de energia. Como é que se pode aproveitar esta energia? É preciso prepará-la primeiro, preciso tratá-la, prepará-la, fazer energia quase limpa para ser consumida. Essa energia vai ser consumida pelo próprio elevador, sistemas de iluminação, sensores, de controlos, como também pode ser injetada, por exemplo, no sistema de baterias, que vamos ver um bocadinho mais à frente, no Gen 2 Switch, e é um sistema muito, muito eficiente e eficaz a nível de consumo de energia.
É um sistema que permite uma economia até 75% em comparação a um sistema que não tem qualquer sistema de regeneração, um elevador que não tem qualquer sistema de regenerativo. E mais importante também, não podemos descurar que tudo isto evitou que existiam, antigamente, na casa das máquinas ainda, existiam resistências de frenagem. Para quê? Estas resistências de frenagem, quando o elevador produzia a energia, ela tinha que ser dissipada, então dissipava-se uma tal resistência em forma de calor. Isto trazia algumas desvantagens, porque a casa das máquinas aquecia, muitas das vezes tinha que se colocar um sistema auxiliar de refrigeração, de ventilação. Ora, ao colocarmos estes sistemas estamos a fazer mais consumo, não é? É mais um equipamento a consumir. Existe um sobreaquecimento da zona técnica, e como também sabemos, os motores elétricos, com o aumento de temperatura ambiente, a eficiência deles também decresce. Portanto, são inúmeras vantagens da RegenDrive. Temos também sistemas de baixo consumo energético, como por exemplo a iluminação automática da cabine, que também é um requisito de controle adequado e contemplado na portaria 138i. É um sistema que acaba por desligar a iluminação da cabine quando esta não está a ser usada durante um determinado tempo, está inativa. Temos uma drive, um controlador com modo baixo consumo, digamos que ela coloca em stand-by todos aqueles componentes que não são essenciais, ok? Nunca descurando a questão da segurança, isso é sempre primordial. Ela adormece alguns componentes, mas eles descontinuam a exercer a sua função de normal. E depois também temos um operador de porta com modo de suspensão, que no fundo vai fazer com que o motor elétrico não esteja constantemente alimentado e a fazer um consumo de energia, mas a porta encontra-se em perfeitas condições de segurança, ou seja, com encravamentos mecânicos, e isto obviamente tudo contribui para que o consumo energético seja menor. Passando aqui para o ponto 4.4, transporte vertical para o futuro. Sim, é um transporte vertical para o futuro, sendo que na OTI já é, digamos que já é a nossa prata da casa há alguns anos, é o nosso ex-libris, digamos assim, e estamos a falar aqui de um elevador, que é o elevador OTI Gen 2 Suites, que tem inúmeras vantagens, tem particularidades muito interessantes, como por exemplo a alimentação monofásica deste elevador. Devem ter a noção que muitas vezes um edifício de habitação multifamiliar é alimentado a energia trifásica precisamente por causa do elevador, porque o comum no mercado são elevadores que consomem energia trifásica. A Otis tem esta grande vantagem de ter um elevador com alimentação monofásica, ou seja, o edifício pode ser alimentado a monofásico, porque as frações são alimentadas a monofásico. O portão da garagem, por exemplo, é alimentado a monofásico, a iluminação da escadaria é monofásica, ou seja, temos aqui uma benesse de poder alimentar o edifício a energia monofásica, e também não podemos descurar que logo aí a potência contratada, paga pelos serviços comuns, também é menor, porque necessitamos apenas de 500 watts de potência. Para quem não está assim muito familiarizado com o que é potência e watts, temos aqui no fundo, temos aqui um gráfico que elucida bem o que são 500 watts. 500 watts é, por exemplo, menos que um micro-ondas convencional, um secador de cabelo, ou até mesmo um aspirador. Portanto, é um sistema muito, com uma eficiência muito boa e com uma potência necessária para ele funcionar muito baixa. Como é que isto tudo funciona? Este elevador funciona, tem um pack de baterias, ou seja, o motor do elevador é sempre alimentado a partir desse conjunto de baterias. Essas baterias existem para quê? Como vimos há bocadinho, a RegenDrive consegue aproveitar a energia gerada pelo motor, tratá-la, e neste caso a RegenDrive vai injetar essa energia no pack das baterias. Essas baterias depois, posteriormente, alimentam o elevador. Isto quer dizer que, mesmo que exista, por exemplo, um corte de energia no edifício, uma eventualidade, uma tempestade, uma manutenção que se esteja a fazer, por exemplo, naquela rua da parte elétrica, existe um corte temporário, que pode ser curto ou não, o nosso elevador consegue funcionar em perfeitas condições de segurança, de conforto, durante cerca de 100 viagens. Existe ainda a possibilidade de este elevador, além do próprio sistema de regeneração alimentar as baterias, existe a possibilidade de colocar
painéis solares que façam também a alimentação, ou seja, painéis fotovoltaicos que produzam energia e as injetem também nas baterias para depois posteriormente serem consumidas pelo motor. Tudo isto torna que este elevador seja muito, muito eficiente a nível energético e podemos até considerar em condições ótimas que podemos estar a trabalhar com um elevador que tem um consumo zero. Ou seja, a gestão inteligente aqui da eficiência e da viagem é levada ao extremo. Nesta fase dou por concluída a nossa apresentação. Ficamos aqui com um bocadinho de tempo para algumas questões, algumas dúvidas que possam colocar. E neste momento dou por concluída a nossa sessão. Eu, entretanto, aproveito para partilhar também aqui no chat as próximas iniciativas que vamos ter convosco, agora em novembro, e enquanto algum dos presentes queira colocar alguma questão ou acho que faz sentido alguma dúvida, embora seja uma iniciativa muito, enfim, um conteúdo bastante técnico, não é? Nós temos essa experiência. Quando são conteúdos mais técnicos, os arquitetos, normalmente, em termos de legislação, acabam por absorver a informação e pronto, e ficam com esse registro. Não sei. Câmara Municipal do Funchal, Manuel Rosa, bom dia. Pergunta relativamente à poupança de energia. Não sei qual é a questão. Quer colocar uma questão sobre a poupança de energia? Não sei se estão aqui a acompanhar o chat, a Carmen e o Joel. Eu até ia pedir para ligarem as câmaras, a Carmen e o... Ótimo, obrigada. E não sei o que é que o arquiteto pode desenvolver. Esta questão, relativamente à poupança de energia, exato, numa situação com a Câmara, portanto o arquiteto representa aqui a Câmara Municipal do Funchal, a luz presumo da cabina desligava quando não era oportuno. Não sei, se quiser falar, acho que era sempre mais fácil, arquiteto, é sempre muito mais fácil, até porque estas sessões têm como objetivo esta oportunidade de aproximar os arquitetos de fabricantes de topo, portanto, como é o caso aqui da Otis, portanto é uma oportunidade única. Sim, Maria. Peço desculpa. Pois, a senhora... Não tem micro. Ok. O senhor Manuel Rosa, pelos vistos não tem microfone e então decidiu usar o chat para colocar a questão. No fundo aqui é mais uma observação até, que diz que a luz desligava quando não era oportuno, ou seja, é o tal sistema de iluminação automática da cabina, ou seja, não faz sentido uma cabina ter uma iluminação ligada quando não está a ser utilizada, quando não existe nenhum passageiro. Quando nós saímos, por exemplo, de uma cabine e o elevador fica parado num determinado piso, é possível parametrizar, passado algum tempo, que essa iluminação se desligue. Isto, no fundo, é uma questão de poupança. Pronto. Hoje em dia, ligar e desligar a luz, ou seja, a velocidade com que existe uma cabina totalmente iluminada é muito rápido porque é o LED. Nos anteriores sistemas, por exemplo, com lâmpadas fluorescentes, existia ali algum delay, um atrasinho, quando, por exemplo, a porta abria, se for um sistema de iluminação com lâmpadas fluorescentes, ela demora um bocadinho mais a arrancar.
ok? E até existiam elevadores que tinham permanentemente a luz ligada e obviamente isso depois acarreta custos nos serviços comuns, é mais um componente a consumir. Portanto, mas aqui agora a questão que o arquiteto coloca, portanto, parece-me a mim que é, portanto, ele refere que a luz se desligava quando não era oportuno. Eu não sei se isso seria algum problema porque não é? O que ele coloca aqui é aconteceu uma situação com o elevador em que a luz desligava quando não era oportuno, pelo que eles optaram por manter a luz ligada permanentemente. Foi um problema técnico que não foi resolvido. Bem, isso é uma questão, acho eu, que neste momento é muito específica aqui, que não tem bem a ver com o tema que nos traz aqui. São questões que com certeza vos acontecem regularmente, há sempre problemas e que nós estamos cá para os resolver e vocês certamente Sim, eu acho que aqui, se calhar aqui faz mais sentido contactar a assistência técnica e perceber o que é que está a acontecer no local. Enquadrando um bocadinho aqui no nosso tema, é aquilo que estávamos a falar, ou seja, não existe passageiros, não existe elevador em funcionamento, a iluminação desliga-se por si só, sistema automático. Quando é solicitado o elevador, quando carregamos num botão, por exemplo, de patamar, chamamos de elevador, a iluminação automática. Liga. Não tem a ver com aquela questão de movimento, Joel, ou tem? Ou seja, eu entro dentro da cabine e tem que haver movimento para ele manter a luz ligada ou não? Porque às vezes já é essa... Não é necessário colocar um sensor de movimento para no interior da cabine. Ou seja, quando a cabine é solicitada, ela automaticamente liga a iluminação. Quando está no modo temporário, seja curto, depois é possível parametrizar, imagine, 2 minutos passado o elevador não ser chamado, a iluminação automática entra em funcionamento e desliga a iluminação automática da cabine. Pois, de qualquer forma, depois com certeza se quiser enviar o arquiteto um e-mail para a Otis, não sei se para algum dos representantes aqui, Carmen ou Joel, com as questões mais pormenorizadas sobre este incidente, pode ser aqui a oportunidade e depois tem tempo para perceber o que é que como é que se pode resolver a questão, o incidente. Muito bem, não sei se há mais alguma questão que possam querer colocar aqui nesta sessão. Não sei se Joel e Carmen vão partilhar também algumas das soluções vossas em termos de documentação que têm relativamente a este tema, se vão poder depois, com a designação mesmo técnica dos equipamentos que têm e como é que funcionam, portanto se poderão partilhar connosco para nós fazermos chegar aos nossos inscritos. Claro que sim, podemos partilhar, temos vários catálogos, tem uma informação detalhada, mas não complexa, para o utilizador comum perceber, até o próprio funcionamento do elevador. Existem esses catálogos e obviamente estamos disponíveis para fazer a partilha, é só solicitar, poderão, por exemplo, colocar aqui no chat, quem pretender algo mais específico, colocar aqui e obviamente daremos resposta, sim. Está bem. De qualquer forma, nós no final vamos partilhar os contactos, os vossos, para os arquitetos que depois queiram colocar questões mais em pormenor e, portanto, isso vai fazer parte desta apresentação. Não sei se querem colocar mais alguma questão, a mim parece-me que não, que os presentes estão esclarecidos sobre este tema, esta temática. Na próxima semana, no próximo mês de novembro, vamos ter também a Carmen e o Joel, não é? Na edição Terça Técnica. Pronto, resta-me, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Joel ou Carmen, se querem fazer aqui mais algum sim, na próxima sessão técnica eu acho que foi um lapso. Existirá realmente uma terça técnica por parte da Otis, não sou eu e a Carmen, mas outros 2 colegas também da parte das vendas, mas é uma gralha, não sou eu e a Carmen. Melhor assim, ficamos a conhecer mais a vossa rede de apoio e de assistência a estes profissionais. Então resta-me agradecer à Otis, aos arquitetos que estão connosco regularmente nestas sessões,
Não sei, e daria por encerrada a sessão, uma vez que não, creio que não há assim muito mais a acrescentar. O nosso Muito obrigada ao Otis e à Maria Miguel. Muito obrigada a todos. Até breve também. Obrigada.